Irmãos, boa noite. Passando aqui para trazer mais uma palavra para a sua vida. Eu espero que essa palavra possa trazer um pouco mais de conforto ao seu coração. Mas antes da nossa reflexão, meus irmãos, eu quero lembrar à igreja que a nossa campanha de missões mundiais, ela continua. Mais do que nunca, a Junta de Missões Mundiais, ela conta com as nossas igrejas, seja orando, seja ofertando. O fato é que nós não podemos parar, né? Os nossos missionários continuam trabalhando, continuam avançando. Então, a gente precisa, enquanto igreja, continuar investindo na obra missionária. Então, você ore, você interceda pelos nossos missionários, principalmente aqueles que ainda estão aqui no Brasil, que não puderam retornar para os seus países, né, em que têm exercido o seu trabalho missionário. Ore pelas suas famílias, porque alguns estão aqui, as suas famílias estão lá em outros países, para que Deus possa providenciar um meio para que eles possam retornar para as suas famílias, possam retornar para o seu local de trabalho. Nós vamos assistir um vídeo aí do pastor João Marcos, falando um pouquinho como tem sido esse momento dos nossos missionários. É um vídeo pequeno, então assim você assista, não saia daí, depois eu tenho uma palavra para a sua vida, certo? Vamos assistir o pastor, depois nós retornamos aqui. Estamos enfrentando a pandemia do coronavírus, mas os nossos missionários não param o seu trabalho. Eles tomam as devidas precauções, como usar álcool gel, mas além disso, eles também são criativos. E por isso fazem a transmissão dos cultos para que as pessoas possam assistir dos seus lares. Aconselham e discipulam por aplicativos. Também os pequenos grupos têm as suas reuniões feitas através de aplicativos. Fazemos isso porque combatemos o mais terrível e mortal de todos os vírus, o pecado. Mas nós temos a resposta, Jesus Cristo. Transforme o mundo com a alegria de Jesus pela oração. Então tá aí, irmãos, vocês acabaram de assistir e é sempre bom lembrar que o problema principal do homem não são as enfermidades. O problema maior do homem é o pecado. E a única forma de tratar o pecado é com o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ore, interceda pela vida dos nossos missionários. Agora nós vamos ler aqui um texto do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 22 até o versículo 25. Esse é um texto que você conhece bem, nós já lemos outras vezes aqui na nossa igreja. O texto diz que num dia daqueles, Jesus entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. Navegando eles, Jesus adormeceu, sobreveio uma tempestade de vento no lago e o barco se enchia e eles estavam em perigo. Chegando-se a ele, despertaram dizendo: Mestre, perecemos, não se te dá que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e fez-se bonança. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Ponto. Meus irmãos, três coisinhas bem rápidas que nós podemos destacar desse texto. Primeira coisa, tempestade, elas sempre surgirão. Esse problema que nós estamos enfrentando no nosso país e no mundo não é a primeira vez e também não será a última vez que nós vamos enfrentar um problema desse tipo. Talvez surgirão outros problemas menores, problemas maiores, mas não será a última vez que o mundo enfrentará uma tempestade. Então,
Diante das tempestades, diante dos problemas que surgem nas nossas vidas, o que fazer? A primeira coisa que eu quero destacar aqui, pelo menos desse ponto, é que uma das coisas que nós não podemos fazer é simplesmente nos entregar ao medo, ao pavor. E simplesmente porque o medo não é capaz de fazer a tempestade parar. Pelo contrário, o medo ele só atrapalha. O medo só traz angústia. O medo só traz ansiedade. Então, diante da tempestade, não tem por que temer, não tem por que entrar em estado de pânico, até porque isso não vai resolver o problema. Então, diante da tempestade, nós precisamos aprender a descansar no Senhor, porque Ele tem o controle sobre todas as coisas. O texto diz que Jesus ele estava dormindo. Talvez seja por isso que os discípulos ficaram com tanto pavor. Nesse tempo, Jesus ele não está dormindo, ele não está cochilando, e ele tem visto bem de perto aquilo que temos enfrentado nesse tempo. Então, assim, ele continua no controle de todas as coisas. Então, não há por que temer. Não há por que entrar em estado de pânico. A gente precisa aprender, como servo de Deus, a descansar no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem sido o nosso refúgio, Ele tem sido o nosso lugar seguro. Então, como servos dEle, nós precisamos aprender a descansar nele. Nós precisamos aprender a esperar nele, porque com certeza Ele agirá a nosso favor. Então é isso, meu irmão. Não é tempo de desespero. Tempestade sempre vão surgir. Não é tempo de medo. É tempo de aprender a descansar no Senhor. Nós vamos ouvir, assistir um clipe de uma música que diz exatamente isso. Descansarei, Mesmo que as tempestades sejam fortes, nós precisamos descansar no Senhor. Amém. Deus abençoe, meu irmão.